Olá, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial. A gente vai receber o gênio médico psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos. Ele vai falar para a gente sobre inteligência emocional e vai ser muito interessante. Vocês não podem perder. Eu vou só aguardar aqui a solicitação para entrar na live e aí a gente já vai começar. Todo o aspecto que envolve a inteligência emocional é realmente muito legal. E vamos ver aqui se já tem a solicitação. Ainda não tem. O Dr. Rodrigo Ramos é médico psiquiatra. Ele atende aqui na cidade de São Paulo e também atende online, quem precisar. Ele é muito fera. E hoje o tema vai ser exatamente esse: inteligência emocional. Vou até, enquanto isso, fixar aqui. E vocês podem mandar perguntas que vocês quiserem. Perguntas. Olha só, quem quiser fazer perguntas pode fazer aqui nos comentários ou na caixinha do ponto de interrogação. Vai ser super legal a interação com todos vocês. Ainda não recebi aqui a solicitação. Se alguém já quiser mandar pergunta. Esse aspecto da inteligência emocional é super amplo. Todos vocês vão gostar. Agora eu vi aqui. Segundos. Em alguns segundos, o Dr. Rodrigo está conectando com a gente. Chegou! Olá! Olá, Dr. Rodrigo. Boa tarde, como é que vai, Rodrigo? Boa Prazer tarde. para os seus ouvintes estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu agradeço o aceite do convite da nossa segunda live. E a primeira fez um grande sucesso, todo mundo pediu. Que bacana! E hoje o tema é inteligência emocional. Eu gostaria de começar perguntando, para quem não sabe, o que é inteligência emocional? Olha, eu costumo dizer de uma forma para todo mundo entender. O que é inteligência emocional? É a capacidade de contar até 10. Sucintamente. Em outras palavras, né? Durante a evolução da sociedade, a gente sempre valorizou demais o que a gente chama de inteligência intelectual. Entendeu? Aquela capacidade nossa de estudar, de ler, toda a nossa parte racional. Mas tem uma coisa muito curiosa, que é o que nós chamamos de inteligência emocional, que é a capacidade sua de lidar com as emoções e não deixar que ela influencie nas relações. Quer dizer, o ser humano é um ser social. A gente vive em sociedade. Então, toda hora a gente está se encontrando com pessoas, a gente está conversando, a gente está interagindo com o chefe, a gente está interagindo com companheiro ou companheira, com amigos. E sempre a nossa emoção aflora. Está sempre aflorando, né? Então, pode aflorar a emoção de raiva, pode aflorar emoção de ciúmes, emoções de inveja, pode aflorar uma série de relações. O que a inteligência emocional trata? Da capacidade que a gente tem de segurar essas emoções e conseguir um espaço no mundo, apesar de ter emoções que não necessariamente são positivas. Né? Então, a inteligência emocional é a capacidade que você tem de lidar com esse universo emocional sem causar um prejuízo para a própria imagem. É muito interessante, né? Porque, como você disse, as pessoas sempre se preocupam com a parte intelectual, mas o emocional, se não for cuidado, não adianta nada a parte intelectual, né? Não adianta absolutamente nada. Isso vem da onde, Rodrigo? Complementando um pouquinho. Tudo se passa como se a gente tivesse dois cérebros. A gente tem um cérebro emocional, que a gente chama de amígdala e sistema límbico, e nós temos um cérebro racional,
que é o neocórtex, ou isocórtex, como é o nome mais moderno, que é a parte onde a gente faz todas as nossas reflexões. O cérebro emocional, a amígdala, ele vem lá de trás. A gente já começa a perceber ele desde os répteis. Eles vêm aparecendo, né? E ele está ligado muito à sensação, a uma resposta imediata no ambiente. Por exemplo, imagina que você está andando na rua e você vê um pitbull correndo na sua direção. Quando você vê esse pitbull, você já subiu o muro. Quando você vê, sem nem pensar, você já está protegido. Por quê? Porque a evolução da espécie humana, ela fez o seguinte raciocínio. Se eu parar, ver o pitbull e começar a pensar assim, nossa, tá vindo o pitbull na minha direção, o que eu vou fazer? Você já perdeu sua perna, entendeu? O pitbull já pegou sua perna. Então, o que nós somos dotados? De uma parte cerebral que vai tomar a decisão de uma maneira muito rápida, antes ainda da informação chegar no córtex cerebral, ela vai tomar a decisão muito rápida e vai te proteger. Ela vai seguir um instinto de luta ou fuga. Ou seja, você vê o pitbull, você vai lutar ou você vai fugir? Entendeu? Na medida que você tomou essa decisão, vem a resposta racional. Vem o cérebro mais racional que diz se a resposta foi boa ou ruim. Então, é o manejo é o equilíbrio entre o cérebro emocional e o cérebro racional que define o que a gente chama de inteligência emocional. Olha, perfeito. E aproveitando esse assunto, como que as pessoas lidam com a inteligência emocional nas empresas, por exemplo, tanto da parte de um funcionário quanto de um chefe? Esse é um dos grandes segredos da inteligência emocional e é por isso que ela tem ficado cada vez mais ampla, né? Porque o que acontece? Eu sempre digo assim, nós somos seres humanos, a gente criou o planeta, dominamos todas as espécies, mas no fundo, nós somos um bando de macaco que usa terno e segue regras, entendeu? Então a gente tem a nossa parte animal, a nossa parte instintiva funcionando. Então você está lá na sua empresa, imagina uma situação que você está na empresa e toma uma bronca do seu chefe. Quando vem essa informação de que você está agredido, a informação vai chegar primeiro para a amígdala, que vai dizer, você luta ou você foge? E não é incomum as pessoas peitarem no chefe, começar a lutar com ele. Isso pode ter uma resposta muito negativa para a carreira da pessoa, porque o chefe pode mandar ele embora, bem ou mal. O mundo corporativo, quer a gente queira, quer não, é um mundo extremamente hierárquico. Né? Tem surgido uma série de propostas da gente mudar um pouquinho o mundo corporativo, mas o mundo corporativo ele vem de famílias. As primeiras empresas foram empresas familiares. E nas famílias, o funcionamento era patriarcal. Então, o mundo corporativo, ainda hoje, ele segue o modelo patriarcal. Nós estamos tentando inventar coisas do tipo poder fazer home office, que na pandemia ficou muito famoso. Nós estamos tentando inventar um monte de coisa, mas no fundo, o chefe continua sendo o chefe. Ele continua tendo a caneta. Então você tem que ter uma inteligência emocional para dar a resposta adequada, né? Conseguir se posicionar, mas sem se queimar. Por isso que se treina cada vez mais inteligência emocional. Da mesma forma, o patrão ele não pode chegar para o funcionário e humilhar o funcionário num comportamento de assédio, porque a sociedade tem evoluído. Hoje existe proteção para o funcionário que sofre assédio. Então, o chefe pode ser penalizado. Então, ainda que ele receba um material que ele não gostou, ele tem que controlar as emoções para ter o comportamento mais assertivo possível. Então, no mundo corporativo, o segredo é a inteligência emocional. O inteligente emocional... Desculpa, pode falar. Exatamente. Muito boa a sua explicação e até me veio na cabeça que não só no mundo corporativo, né, mas os casais entre si precisam ter inteligência emocionais e os amigos também, né? Porque para ter amigo precisa cuidar dessa parte também. Sem dúvida, né? Para a gente viver em sociedade, Rodrigo,
a gente tem que ter inteligência emocional, né? Ver num casal, por exemplo, isso é muito comum. Casal, a gente não assume muito, mas existe na figura do casal uma certa competição. Isso naturalmente, entendeu? São duas pessoas, existe uma certa competição. Quando tem filhos, essa competição ainda é maior, porque existe uma plateia, né, que vai dizer quem é mais legal, se é o papai ou se é a mamãe. Então, o casal já lida com isso. Agora, às vezes, o casal, ao invés de investir na relação, eles investem em ver quem vai dar a última palavra. Nesse caso, o casamento vira um braço de ferro. E é um braço de ferro que não tem vencedores. Por exemplo, imagina uma situação que o marido foi grosseiro com a esposa. A esposa, ela não só é grosseira com o marido, como ela vira a cara, fala, vou embora, não quero mais saber e vai embora. Tudo bem, ela pode até ter conseguido a estrelinha da mulher forte. Ou, imagina o contrário, imagina que o cara vai lá e fala, não quero mais saber de você, eu vou me separar de você. Ele conseguiu a estrelinha do homem forte. Mas no final das contas, os dois perderam. Porque se eles se amam, eles não vão ter mais um ao outro. Então você veja, é fundamental a inteligência emocional no casal. E tem mais dado, né? A forma de um homem pensar é diferente da forma da mulher pensar, né? A mulher, ela tem um hormônio que é o estrógeno, que é o hormônio do cuidado, que é o hormônio mais das relações, né? Que mantém as pessoas muito mais próximas. O homem tem a testosterona, que é o hormônio da competição, que é o hormônio da explosão. Então, um dos grandes momentos que a gente percebe falta de inteligência emocional num casal é na hora das DRs. As mulheres tendem a ser muito mais propensas a pedir uma DR, porque ela quer resolver, porque ela é pelo diálogo, ela é por resolver a situação na hora. O homem, ele não quer. Por quê? Porque ele sabe que se ele se sentir muito insultado, pode acionar um mecanismo de resposta muito forte. Ele pode ficar muito bravo, ele pode explodir, né? Então você vê, se a gente olhar por aqui, ficaria quase impossível o homem lidar com a mulher. Mas isso a natureza resolveu. Como a natureza resolveu? A mulher começa a insistir para a DR, o homem percebe que ele não pode entrar muito nessa, porque senão ele explode. O que a natureza faz? Tira o homem da tomada. Ele começa a dissociar. Então a mulher começa a falar no ouvido dele, ele fica lá vendo televisão, ele pega o celular, ele começa a ver o celular. Então nem a mulher é ouvida e nem o homem consegue resolver aquela questão. Então a coisa fica muito difícil. O ideal, qual que é o ideal? É o famoso contar até 10. É o homem virar para a esposa e falou, eu entendi que você está precisando conversar. E nós vamos conversar. Mas eu preciso de um tempo. Entendeu? E a mulher falar, ok, eu vou te dar esse tempo, mas depois a gente senta e conversa. Entendeu? Então, isso é inteligência emocional. Os dois chegarem num acordo que faz bem para os dois. Olha, perfeita a É explicação. muito comum, Rodrigo, deixa eu só fazer um adendo. É muito comum o casal vir para uma briga, a coisa explodir e depois os dois ficarem muito arrependidos e se questionando, mas por que eu levei essa briga adiante? Não precisava. Né? Isso acontece muito. Exatamente. E acredito também que tenha nas relações de amizade também, né? Porque muitas vezes a gente acaba deixando o lado racional para trás e vem aquela emoção também. E precisa ser controlado. Completamente. Porque, assim, numa relação de amizade, muitas coisas contam. Né? Por exemplo, você está num grupo. Eu costumo dizer que, assim, a marca da inteligência emocional é você entrar num grupo de pessoas que você não conhece, uma festinha. Imagina que você vai numa festinha. Tem um grupo de pessoas que você não conhece. A inteligência emocional é você olhar as pessoas, aguardar o momento certo de começar um papo, aguardar o momento certo de se posicionar e ir ganhando progressivamente espaço. Porque aquela pessoa que entra na rodinha já sendo um amigão, ela vai ser rejeitada. A pessoa que ficar muito quieta vai ser rejeitada.
Então, o inteligente emocional, ele sabe a hora certa de falar. Ele sabe a hora certa de se posicionar. Em relação de já à amizade, como a que você disse, tem pessoas que são mais dominantes. Tem pessoas que são mais submissas. Como é que você casa essas duas pessoas? Dois dominantes têm muita dificuldade de dar o braço a torcer. A inteligência emocional sugere que em algum momento se deixe essa discussão ou alguém assuma momentaneamente o papel mais de submisso. Fala, ok, acabou a conversa aqui, né? Vamos parar por aqui, porque senão a gente vai brigar. Então, assim, a todo momento a gente é testado em matéria de inteligência emocional, em todo momento de vida social. Então, qualquer momento, no trânsito, se você não tem inteligência emocional, você mata a pessoa que te fechou. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a todo momento você é testado na inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional acaba ou muito fechado, muito isolado, né? Ou acaba sendo uma pessoa com pouca importância na sociedade. Ninguém acaba não sendo promovido, acaba não subindo na carreira, acaba tendo muito pouco amigo, acaba não tendo sucesso no relacionamento. Né? Tudo isso vai pegando muito. Ou até aquela pessoa que fica. Que as pessoas passam a mão na cabeça e dizem tem pavio curto, mas que está sendo completamente nervosas o tempo inteiro. Exatamente. E isso, essa coisa do pavio curto, ela marca uma falta de inteligência emocional. Se você tem pavio, essas pessoas, seus ouvintes, quem tiver pavio curto, saiba que você pode trabalhar isso. Porque realmente, o que é o pavio curto? Imagina que você está conversando com uma pessoa e ele faz uma piada que você não gostou. A piada ela vai chegar primeiro na amígdala. Quando ela chegar primeiro na amígdala, ela provavelmente vai acionar a resposta de luta. Então você vai lá e dá uma resposta, às vezes, bizarra. Você vai lá e dá um empurrão na pessoa. O curioso é que dá um tempinho, a resposta chega no córtex, chega na parte racional. E você começa a dizer assim, mas por que eu empurrei ele? Que bobagem que eu fiz. Então, assim, quem tem pouca inteligência emocional vive reiteradamente com arrependimento. Algo do tipo, eu não devia ter feito isso, eu me precipitei. Né? Isso toda hora acontece, mesmo no trabalho. Né? Poxa, eu briguei com aquela amiga que não quer mais olhar na minha cara, a minha colega de trabalho. E por que eu fiz isso? Porque eu me precipitei. Né? Eu nem sei por que eu fiz isso. Né? Não é incomum você... Vem muitos pacientes aqui muito arrependidos por terem sido agressivos. E eu falo, mas por que você agrediu? Ele fala, eu não sei. Quando eu vi, eu já tinha agredido. Isso é uma marca de uma falta de inteligência emocional. Exatamente. E também tem as pessoas que são agressivas e não se arrependem também. Aí é zero inteligência emocional também, né? Aí depende muito do que está acontecendo. Né? Tem situações que às vezes cabe você ser um pouco mais enfático. Né? Cabe você ser um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Tem situações que você agride por prazer. Aí já estaria ligado a um movimento mais psicopatológico. Mas assim, eu não estou dizendo, né, a inteligência emocional, ela não prega que você sempre dê a outra face. Entendeu? Não é essa a ideia de você ser uma pessoa passiva no mundo. É você saber a hora que você pode ser agressivo, a hora que cabe mais ser passivo, a hora que você... Entendeu? É você trabalhar nisso como uma sinfonia. Por exemplo, o exemplo que eu te dei. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa vai lá e te dá um empurrão. Você vai ficar nervoso, vai acionar seu mecanismo de luta e você vai querer lutar. E isso não necessariamente denota uma falta de inteligência emocional. Né? Por exemplo, a gente pode discutir um pouco naquela moça do Romero Brito, que ela foi lá e jogou a obra do Romero Brito. Se ela tinha ou não inteligência emocional. Ela muito provavelmente tinha. Pode parecer uma coisa impulsiva, né? Quem não tem inteligência emocional é muito impulsivo. Aquela moça, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela provavelmente decorou o discurso, ela treinou antes, ela foi muito agressiva. Ela chegou, jogou a obra, fez o discurso. O que ela queria? Aparecer na rede social. Então, assim, ela fez um discurso em que, na visão dela, cabia agressividade. Pra a gente não sabe se cabia ou não. Tem gente que acha que cabia, tem gente que acha que não. Depende muito, né? Agora, por exemplo, tem situações políticas
que cabe você ser um pouco mais agressivo, mas tem situações que não cabe, né? Então, assim, a gente vê muito na política. Hoje nós temos muito líderes que não têm tanta inteligência emocional. Ao mesmo tempo, tem líderes conhecidos pela inteligência emocional, né? Então, Olha, por exemplo, se você vê o Mandela, era um líder conhecido pela inteligência emocional, né? Se você for ver uma série de outros líderes, são líderes tidos como raivosos, que não teriam inteligência emocional. Embora até fizessem coisas boas, não estou analisando o que ele faz ou deixa de fazer, estou analisando a atitude da inteligência emocional, é, né? é perfeito. E também, até a gente citou entre casais, e não sei se é possível fazer uma comparação também, a gente precisa ter inteligência emocional na hora de um possível término também, né? Com Término. certeza. Com certeza, porque não só na hora da pessoa que vai fazer, vai terminar o relacionamento, como a pessoa que vai receber o término, né? Quando você vai ter um término de um relacionamento, é muito importante que você respeite aquela pessoa, né? Respeite a pessoa e diga, olha, por tudo que aconteceu, por algumas razões ligadas a mim, eu vou terminar a nossa relação. E é importante que a outra pessoa aceite isso, não comece a quebrar tudo, agredir, xingar, dizer você é uma pessoa horrível, etc. É a mesma coisa na demissão. Quando você vai demitir uma pessoa, precisa de inteligência emocional. Por exemplo, você não pode demitir uma pessoa chamando ela de lixo. Eu estou te demitindo porque você é um lixo, viu? Não, não tem como você fazer isso, porque você está destruindo muito a autoestima dela, né? Você está sendo um gestor ruim. Então, assim, para lidar com situações de conflitos, a inteligência emocional é fundamental, né? Porque senão a gente vive na porrada apenas. É, exatamente. Serve para todo mundo em todos os setores, né? Sim, E- com certeza. Inteligência emocional, desde a década de 90, tem até um grande psicólogo americano chamado Goleman, que tem um livro famoso chamado Inteligência Emocional, mas ela vem crescendo cada vez mais em importância em estudos, justamente porque para a nossa sociedade funcionar do melhor jeito possível, a gente precisa de inteligência emocional. Uma das coisas que prejudica muito a inteligência emocional hoje em dia, Rodrigo, é a rede social. Dependendo da forma como você usa. Por exemplo, nós estamos usando a rede social de um jeito inteligente emocional, lógico. Vamos fazer uma propaganda nossa. Mas tem gente que usa a rede social de um jeito muito agressivo, né? Tem gente que usa a rede social para xingar outras pessoas. E aqui surge, por exemplo, o cyberbullying. Você está fazendo mal para outras pessoas, né? Tem muita gente que usa por isso. E por que as pessoas, por que a rede social às vezes dá vantagem para falta de inteligência emocional? Porque o encontro não é cara a cara, entendeu? Como o Exatamente. encontro não é cara a cara, a pessoa está protegida por uma tela. Então ela tem a sensação de que ela pode falar o que ela quiser. E aí ela vai lá e solta, vai soltando. Só que isso depois gera problema muito importante, entendeu? Pode gerar grandes problemas de autoestima, etc. E também, hoje em dia, o direito digital evoluiu muito, a pessoa nem pode mais xingar outra, porque é tudo rastreado, né? Pois é, nem pode. E tem uma coisa muito interessante da rede social, que às vezes o algoritmo da rede social, ele é desenhado para manter a pessoa um pouquinho desconfortável. Porque quando a pessoa está um pouquinho desconfortável, ela está mais engajada. Então, não é incomum você ter cruzamento de informações, não é uma pessoa que dirige isso, é um sistema, né? Mas você tem um cruzamento de informações que te deixam muito irritado. E aí você vai lá e xinga. Se você for ver, hoje, até muitas celebridades, jornalistas importantes, acabam entrando em bate-boca, né, com leitores e ouvintes, numa clara demonstração de falta de inteligência emocional. Entendeu? De É, entender que aquilo não precisa da, né? Se você usar racionalmente a situação, você vai ver que você não está exposto, que você não está ameaçado, né? Que aquilo é uma opinião contrária, etc. Você não ex- precisa necessariamente partir para a briga, né? exatamente. É, tem até algumas perguntas aqui, eu posso ler para Pode, você. para mim vai ser um prazer. Ó, a Eliane Melo falou: a inteligência emocional pode evitar muitas tragédias. Exatamente, Eliane. A inteligência emocional pode
e muitas vezes deve evitar tragédias, né? Por exemplo, que eu dei o exemplo do trânsito, né? Quando alguém te fechou, fez o que você não gosta no trânsito, o ideal é você não entender aquilo como uma ameaça, mas você segurar aquele primeiro impulso que vem, que é da raiva. Quando o impulso da raiva surge, a nossa tendência é responder com raiva. Nós temos que segurar isso, né? Então, a inteligência emocional, ela previne tragédias como essa. Ou até tragédias, né, maiores, por exemplo, numa briga de casal. Né? Se o casal, como você falou, ele não tem uma inteligência emocional, a coisa pode terminar muito mal, né? Como a gente vê muitas vezes, né? Mesmo coisa no mundo corporativo, né? Inteligência emocional segura muito grandes conflitos e grandes tragédias. Eu concordo em número, gênero e grau. Por isso ele é tão valorizado hoje em dia esse recurso. Hoje em dia, há quem diga que o coeficiente emocional ele vale muito mais que o coeficiente intelectual. E não é à toa que você vê no mundo corporativo, por exemplo, ser promovida pessoas com mais inteligência emocional, com mais habilidade política, do que necessariamente habilidade técnica. Isso é uma coisa que irrita muitas pessoas. Mas é importante que você saiba, hoje a inteligência emocional ela é muito mais valorizada do que a inteligência intelectual. É exatamente isso. E enquanto você estava falando de relacionamento, aqui, ó, vou fixar aqui a pergunta. Ó, deixa eu aumentar aqui. A Ma- é, ela disse o seguinte: meu esposo pode estar diante de qualquer erro, mas não dá o braço a torcer. Como é que chama a pessoa? O login tava meio. Eu não entendi o nome por causa do login do Instagram. Mas você que mandou isso. Há quem diga que isso é um problema dos homens, mas eu acho que não é assim. Na verdade, isso acontece, né? Mas aqui, o ideal é você já começar a conversa com um prólogo, dizendo assim: marido, eu sei que você nunca dá o braço a torcer, mas eu vou te convidar a pensar nisso. Eu garanto que ele vai pensar nisso. Ele não vai te dizer que está pensando, mas ele vai dizer. Ele vai pensar. Entendeu? Mas já começa dizendo: eu sei que você nunca dá o braço a torcer. Até me sentiria feliz se você desse. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. E pode até dizer como você se sente. Eu gostaria que você soubesse que eu fico muito triste quando você faz isso. E encerra a conversa. Não tem por que continuar. Entendeu? É perfeito. E aqui, ó, a LBR perguntou: como conseguir ter inteligência emocional? Olha, uma das eu vou dar uma dica que é fundamental para você treinar. A inteligência emocional é treino. A gente precisa treinar. Você tem que aguentar a sair um pouco de chavões da sociedade do tipo: então quer dizer que eu tenho sangue de barata? Eu não vou ficar aguentando me xingar. Dá um passo atrás, entendeu? Observa o ambiente, tenta tirar a emoção do ambiente, entendeu? E na hora, por exemplo, você está conversando com o seu chefe, você começar a perceber, neste momento, esta briga vale comprar ou não vale? Agora, do jeito que eu estou falando, parece fácil. Como é que nós vamos sentir que está na hora de você parar e contar até 10? Quando você está conversando com alguém, você sente que você foi insultado, você vai sentir o seu sangue ferver. Aquela hora que você sentiu o seu sangue ferver, que você sentiu que a frequência cardíaca aumentou, dá até uma palpitação, aquela hora você perdeu a capacidade de dar uma resposta racional. Quando isso está acontecendo, é porque foi liberado adrenalina. O seu sistema nervoso simpático, ou o sistema nervoso da reação imediata, ele foi ativado. Então, nesse momento, você está confuso. A parte racional do seu cérebro está funcionando menos. Então, nesta hora, você sentiu o sangue ferver, sentiu a palpitação, para. Se você está numa reunião, fala: dá licença um pouquinho que eu vou no banheiro. Vai no banheiro e lava o rosto, porque a informação vai chegar no cérebro. E aí você vai ter tempo de responder à altura.
Ou dá licença um pouquinho que eu vou tomar um café, ou eu vou tomar uma água, entendeu? Se Perfeito. tiver uma conversa com o marido ou com a esposa, fala, este assunto me incomoda, mas eu estou sem condições de conversar agora. E sai de perto, entendeu? Aí, tudo que você precisa é de um tempo para a informação chegar no córtex. O córtex é a área racional do cérebro. Se você der esse tempo para você, você tende a achar a melhor resposta possível. Entendi, perfeito. E tem até uma pergunta aqui da albano.ra91. Doutor, quando a pessoa é agredida verbalmente e você não responde, e aí é uma linha muito tênue, né? E como água engolir o sapo sem você ser abalado, né? É lógico que nós temos que ver em que situação isso aconteceu. Porque, de verdade, a inteligência emocional, ela não prega que você seja zen. Não é isso. Ela prega que você se posicione de um jeito correto, né? Então, por exemplo, se alguém te agrediu, primeira pergunta, aquela briga vale a pena comprar ou não, né? Segunda coisa importante, vamos dizer, imagina que você foi xingado por um chefe. Você pode dar uma porrada nele, né? Mas assim, vai custar caro. O ideal aqui, se é uma briga que você não pode comprar, é você posicionar o que aquele xingamento te provocou. Ou seja, você dizer, eu não gostei do que você falou, mas eu não estou em condições de conversar. E sai. Entendeu? Porque se ficar nessa disputa, a coisa não vai ter fim. Entendeu? Então, assim, o ideal é você virar e falar, eu não gostei do que você falou. E sai. Agora, se é uma briga que você pode comprar, você avalia o que vale e o que não vale, né? Só não vale qualquer tipo de agressão física, assim, sempre tem um resultado imprevisível, né? Isso a gente, da medida que a gente desenvolveu o córtex cerebral, né, a gente pode fugir desse tipo de coisa. Então, briga física sempre tem um resultado imprevisível, a gente sai. Mas dependendo de como a coisa vir, vale se posicionar. Olha, perfeito. Eu até selecionei aqui uma pergunta da Lilian na caixinha de perguntas aqui no ponto de interrogação. Quem quiser pode fazer. Mas como trabalhar com a inteligência emocional na timidez? Lilian, incrível a sua pergunta, porque são dois conceitos um pouco diferentes, mas que se misturam, né? A inteligência emocional, ela coloca que você tem que se posicionar. Não é que você tem que ficar quieto. É muito importante que se diga isso. É que você saiba a melhor forma de se posicionar. E não deixar que as emoções se posicionem por você. Não deixar a raiva posicionar e outros tipos de sentimento. A timidez, ela é um sentimento. E ela é um sentimento vinculado à ideia de que você vai ser mal avaliado. A pessoa tímida, ela acha que ela tem que conter o que ela pensa, ela tem que conter o eu dela fechadinho dentro do mundo interno, porque se ela falar, ou ela vai ser satirizada, ou ela vai ser condenada, ela vai ser abandonada. Então a pessoa fica muito tímida, com medo de uma resposta social. Então a primeira coisa aqui é trabalhar a timidez. A gente precisa resolver essa timidez. Nós precisamos perder o medo de ser a gente. Então a Lilian, eu não sei se você se refere a você mesmo, Lilian, mas a primeira coisa é você perder o medo de ser Lilian. Seja Lilian. Quem não gostar, se afasta, mas eu garanto que tem gente que vai gostar. Uma vez que você conseguiu ser Lilian, a gente vai começar a trabalhar como a Lilian vai se posicionar no mundo. E aqui a gente vai posicionar a Lilian com inteligência emocional. Olha, perfeito, doutor Rodrigo. Sempre uma aula a cada comentário. Aqui, ó, tem um comentário, Laudiceia Souza Ramos. Como desenvolver a inteligência emocional numa crise de ansiedade? E acho que é perfeito para você que é médico psiquiatra responder isso. Eu vou responder isso e antes que suba, tem uma pergunta do Gustavo que eu gostei. A inteligência emocional no narcisismo? Já respondo. Mas vamos ver essa pergunta, né? Como é que chama a pessoa que perguntou?
Desculpa. É, Laodiceia. Laodiceia, ela perguntou como tem inteligência emocional na crise de ansiedade. É, Então, Laodiceia, a crise de ansiedade, a ansiedade, ela muitas vezes é uma doença, né, que acontece porque alguns neurotransmissores estão totalmente desorganizados no cérebro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é tratar essa ansiedade. A ansiedade, ela é um fenômeno que acontece porque a gente tem a tendência de prever o futuro da pior forma possível. Então, você acha de antemão que você vai ser demitido, você acha de antemão que você vai, que as pessoas, que o seu filho não chegou em casa porque ele sofreu um acidente. O futuro é péssimo. Então, a ansiedade, ela é péssima para a inteligência emocional. Ela é totalmente agressiva, ela agride a inteligência emocional na essência. Por quê? Porque ela vai te convidar a ceder toda hora. Né? Então, a ansiedade, como a timidez, elas tendem a fazer com que você se retraia e com que você não se posicione. Então, Laodiceia, a primeira coisa a fazer é tratar a ansiedade. Nós temos que vencer a ansiedade. Uma vez vencendo a ansiedade, a gente treina a inteligência emocional. E você vai ver que você vai lidar muito melhor. Né? Porque assim, a ansiedade também causa palpitação, também libera adrenalina, também causa muito desconforto. Então vai ter essa confusão. Né? Agora, ouvindo um pouquinho o que o Gustavo falou, se você me permite, eu gostei da pergunta, claro, como tratar a inteligência emocional ó, no até fixei, narcisismo? até fixei aqui a pergunta dele. Como tratar a inteligência emocional no narcisismo? O narcisismo também é um problema grave. Porque o que é o narcisismo? O narcisismo ele é um atentado à inteligência emocional também. Porque o narcisismo é você se achar superior aos outros, você se coloca num patamar acima, ou seja, já temos um problema grave. Porque se você é superior aos outros, você não vai ceder nunca. Né? Então, assim, você se acha superior aos outros e o que é mais interessante, você não se submete ao teste. Então, o narcísico, por exemplo, ele se acha lindo, mas ele não pergunta para ninguém se ele é bonito, porque ele tem muito medo da resposta. Olha. Né? Então, é outra coisa que a gente precisa tratar. Por exemplo, tem muitas pessoas no mundo corporativo que se acham o máximo. Mas vem muito feedback negativo. E elas têm muita dificuldade em aceitar aquele feedback como legítimo. Né? Então, assim, de novo, o narcisismo ele é um problema psicológico e psiquiátrico importante, que nós temos que primeiro tratar, para depois olhar para a inteligência emocional. Porque o narcisismo vai atacar o coração da inteligência emocional, que é a incapacidade de ceder. Rei, quem é rei não cede, mas rei é rei, né? O narcísico se acha rei, né? Mas ele não é rei, alguém precisa avisar ele. É muito bom. Sabe o que perguntaram aqui, ó? Existe algum livro que nos ajuda a ter inteligência emocional? Tem um livro que é muito bom, eu estou inclusive com ele aqui, vou mostrar para vocês, que é o do Goleman. Esse livro é muito conhecido, ele chama Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Esse livro é a base. É um livro muito interessante e ele explica um pouquinho como é que surgiu essa teoria e como é que ela é aplicada. Ele é um livro de facílima leitura e que vocês vão gostar bastante. Eu indico esse livro e acho que vale a pena a leitura. E a inteligência emocional ela foi muito popularizada até por esse livro, mas ela surge de um conceito da inteligência social, né? De como você se inserir na sociedade sendo, de certa forma, bem aceito. Né? E ter inteligência emocional vai ajudar a gente num dos grandes medos do ser humano, que é o quê? O ser humano tem muito medo de não ser aceito. A inteligência emocional vai garantir que você se sinta bem. Não, você vai ser aceito, né? As pessoas vão te respeitar independente da sua opinião. Olha, exatamente. Eu tenho até uma pergunta aqui da Ana, que a gente abordou o tema da ansiedade. Ela comentou aqui, eu vou até fixar, espera só um segundo. Peraí. Ó,
Doutor, que resposta maravilhosa, porque sempre penso que nunca vou curar a minha ansiedade e chego até com falta de ar. Ana, você tem uma ansiedade clássica. Hoje, inclusive, curiosamente, no meu stories, eu abordei a ansiedade. Se você quiser dar uma olhadinha lá, acho que vale. A ansiedade, existem dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade que é natural, que todo mundo tem. Aquela ansiedade do tipo, nossa, vai começar a minha prova, preciso fazer uma prova. Você fica tenso. Essa é uma ansiedade que todo mundo tem e que vale. Mas existe uma ansiedade patológica, que me parece que é um pouco do que você tem. Que tudo se passa como se você tivesse um terrorista aqui dentro. Um terrorista conversando com você, dizendo, ó, você vai ser demitido. E pandemia, você vai pegar coronavírus e vai morrer. Entendeu? Então, assim, a ansiedade, ela é altamente incapacitante. Mas ela tem tratamento. E, Ana, ela tem cura. É possível curar a ansiedade. Né? E isso que você tem, porque assim, a gente começa a desenvolver estresse, o nosso cérebro começa a ficar muito acelerado. Vai para o corpo, você começa a ter diarreia, falta de ar, você começa a ter tremores, você começa a ficar muito tenso por pura ansiedade, muito trêmulo, por pura ansiedade. Né? Aí fica difícil mesmo. Eu concordo com você, você tem inteligência emocional. Porque se você está sempre com medo, como é que você vai ter inteligência emocional? Mas a gente tratando a ansiedade, a gente resolve esse problema. E como você falou, a boa notícia é que tem cura, né? Tem cura. Muita gente acha que não tem. A gente pode até ter que usar remédio por um período, mas é por um período, tem cura. As pessoas acham que doença psiquiátrica não tem cura. Tem sim. Depressão tem cura, ansiedade tem cura, tem doença que não tem cura, é verdade. Mas essas outras têm. Perfeito. E a Daiane aqui, ó, comentou que outros pontos além da timidez, ansiedade e narcisismo são obstáculos ou desafios a serem tratados antes de desenvolvermos a inteligência emocional? Olha, com qualquer. Eu não vi quem perguntou, não sei se você tem o nome aí. Assim, deixa eu ver. Eu acho que já pulou o comentário. Mas tudo bem, você que perguntou. Qualquer comportamento fóbico, ele pode atrapalhar. Ou seja, qualquer comportamento na linha do medo. Você ter, por exemplo, uma fobia social, atrapalha muito. Outra coisa, você ser muito impulsivo, né? Você querer uma resposta imediata para um problema, né? Exemplo típico, você quer ficar forte, mas você quer ficar forte amanhã, você não quer esperar todo o processo, né? Então, isso atrapalha qualquer comportamento impulsivo. E aquelas pessoas muito dominantes e que não aceitam não ter razão. Se você tem uma personalidade muito dominante e que você não aceita a possibilidade de não ter razão, você é mais propenso de não ter inteligência emocional. Você é mais propenso a esse tipo de sofrimento, né? É muito importante que a gente entenda que, às vezes, não ter razão é estratégico. Às vezes, você assumir uma posição mais de submissão, embora você seja dominante, é muito estratégico. Veja, imagina que você vai conversar com um cliente. Se você vai tentar impor para o cliente o produto, você vai numa loja e a pessoa da loja fala, não, você tem que comprar essa blusa. Aí que você não vai comprar. Você entendeu? Então, embora você seja dominante, é muito importante que você tenha um comportamento de não, olha, deixa eu te dar essa sugestão, se você não quiser, não tem problema. Aceitar que o cliente pode ir embora, ser muito simpático, porque aumenta a chance dele voltar. Né? Tudo isso está ligado à inteligência emocional. Antes da gente continuar a pergunta, tem muita gente elogiando você, e eu também elogio. Obrigado. Eu elogio também. E as pessoas muito obrigado. As pessoas estão perguntando qual é seu Instagram e se você atende online. Olha, eu atendo online e o meu Instagram é Rodrigo Ramos MD. Médico doutor, Rodrigo Ramos MD. Tá bom? Eu atendo online, sim. Quem quiser, manda um direct para mim, eu mando o nosso telefone, a gente atende. E para mim vai ser um prazer. E estão me elogiando, mas eu quero jogar um pouco o elogio para você também, que é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado, imagina. Ó, aqui a Mirella falou assim, doutora,
tem o pânico de ser rejeitada, né? Que nem você estava falando. É falta de inteligência emocional? Olha, Mirela, me parece mais algo relacionado ao universo da timidez, né? Mas ela vai embarcar um pouco na inteligência emocional na medida que você perde, por ter o medo de ser rejeitada, você perde a capacidade de se impor. Quando eu digo se impor, eu não estou dizendo impor, mas se impor. Por exemplo, imagina uma situação em que você está com o seu namorado e você fala assim, olha, vamos almoçar num restaurante X. E ele fala, não, não quero, eu quero Y. Se você não se impuser algo do tipo, não, eu quero o X, tudo bem, vamos negociar. Hoje nós vamos nesse, amanhã nós vamos no que eu estou pedindo. Se você sempre vai ficar para trás. Então, se você tiver sempre medo da rejeição, você sempre vai se esconder. Se você sempre se esconder, você nunca vai se satisfazer. E se você não se satisfaz, Mirela, você vai acabar ficando deprimida. Porque você não vai liberar antidepressivo natural no seu cérebro. Então você vai ficar deprimida, porque você não agrada a Mirela. Entendeu? Então, assim, você ter medo de ser rejeitada pode estar ligado a algum conteúdo interno que tem que ser pesquisado e vai ter reflexos imensos na inteligência emocional. Perfeito. Aqui, ó, uma pergunta da Zelica Doces. Eu aproveito para fazer propaganda dela, que ela deve vender doces. Como poderei ensinar a filhos adolescentes até a inteligência emocional? E aí eu também gostaria de complementar, né, a relação de pais e filhos, tanto de um lado para o outro, deve ter que ter muita inteligência emocional, né? Com certeza, com toda certeza. Porque, assim, a relação dos os pais, né, começando pelos pais, depois indo para Zelica Doces, que eu também estou curioso para ver os doces dela. Mas, assim, a relação de pais e filhos, ela é tão importante, às vezes a gente não se dá conta. Por quê? Porque o pai ou a mãe, eles estão desenvolvendo o cérebro dos filhos. Entendeu? A interação pai-filho, mãe-filho, desenvolve neurologicamente o cérebro dos filhos. E às vezes os filhos fazem coisas que os pais não aguentam. E é normal. Por exemplo, imagina que você chegou um dia cansadíssimo em casa, aí seu filho vem para cima de você e faz uma coisa que você não gostou. Vai ativar a sua amígdala. A sua amígdala é o cérebro emocional. Ativou a amígdala, vai vir luta ou fuga. É capaz de você ser muito agressivo com o seu filho. Depois chega no seu córtex, você vai se arrepender. Mas o seu filho recebeu a agressão. E isso, se for feito uma vez ou outra, não necessariamente vai ter problema. Mas feito repetidas vezes, você vai prejudicar o desenvolvimento cerebral dele. E um dos efeitos, por exemplo, foi o tema que uma das consequências foi o que trouxe a Mirela, por exemplo, o medo de ser rejeitada. A criança vai crescendo com essa ideia. Então, os pais precisam ter muita tranquilidade. Tá nervoso com o filho? Segura, vai tomar um banho. Aliás, chegou do trabalho, eu sempre dou essa dica. A primeira coisa a fazer é ir tomar um banho quente. Porque você desliga o chip do trabalho e liga o chip de pai e mãe. Isso é fundamental. E como ensinar crianças a ter, crianças e adolescentes a ter inteligência emocional? Primeira coisa, tendo inteligência emocional. A criança, ela tende a imitar muito o comportamento de pai e mãe. Né? Ela tende a imitar demais. Então, se você for uma pessoa inteligente emocional, ele vai seguir isso. Agora, como você pode ser mais ativo em situações em que o adolescente não foi inteligente emocionalmente? Imagina uma situação em que ele peitou o professor de uma forma que ele não deveria, que ele tomou uma suspensão, etc. Chamando o seu filho, dizendo e estimulando ele a pensar qual forma alternativa ele poderia ter agido e que teria alguma consequência melhor. Olha, você fez isso. O que você poderia ter feito que teria uma consequência melhor? É lógico, para você ter essa conversa, você tem que estar muito calmo. Imagina que seu filho fez uma coisa, foi suspenso. Você vai estar bravo com ele. Espere essa braveza passar e depois chama ele para conversar. O que você poderia ter feito que teria um efeito melhor? Com isso, você vai treinando ele a ter outro tipo de comportamento. E isso vai ser muito interessante.
É exatamente, perfeito. Tem até uma pergunta aqui mais complexa da Albano Ra. Doutor, eu não sei nem se é possível você responder. Doutor, no caso, sou separada há 9 anos. Meu filho hoje não tem um bom relacionamento com o pai. O que posso fazer? Albano, né? O nome dela? É, Eu não vi qual é o Albano, nome dela. aqui não aparece o nome, o login é albano.ra91. Então, Albano, vamos dizer assim, é um tema muito complexo que você está tendo, né? Nesse caso, usando um pouco do espectro da inteligência emocional, você vai ser muito convidada a ter inteligência emocional nessa situação, né? É, Quando um casal tem um filho, a mãe tem uma responsabilidade, ser mãe. O pai tem uma responsabilidade, ser pai. E o filho vai captar o lado dos dois. O filho vai captar a verdade. Então, o que acontece? Você é separada e o seu filho não tem um bom relacionamento com o pai dele. Esse não é um problema seu. Se o pai não é um bom pai, esse é um cálculo que o seu filho vai fazer. Então, você tem que ter muita inteligência emocional para não interferir nessa relação. Porque quando você vê isso que te agride, de novo, vai lá para a amígdala. Então você vai ser convidada a lutar. E como é que você luta? Você vai xingar o pai, dizer para o pai, escuta, vem ver seu filho, dizer para o filho como o pai dele é imprestável. As pessoas costumam fazer isso. Isso é péssimo, entendeu? O pai vai ser o pai que ele é. Se um dia o seu filho concluir que ele não teve um bom pai, isso é questão do seu filho. Garanta apenas que você seja uma excelente mãe. Só fazendo isso tá bom. A relação dele com o pai é problema dele e do pai. É, excelente. É interessante, só para porque às vezes essa pergunta é muito interessante porque convida a gente a pensar na nossa impotência. E às vezes a gente é muito impotente para resolver coisa que não está no nosso alcance. Por exemplo, a relação do filho com o pai. Deixa eu só dizer uma coisa, vamos responder mais essa, depois acho que eu vou ter que, infelizmente, ficar por aqui, Rodrigo, mas vamos ver essa aí que eu fiquei curioso. Vamos só ver essa última e a gente já encerra também. A Ana Maria Santos. Eu sou muito chorona, o que eu faço para melhorar esse emocional? Ana, primeira coisa importante, a gente precisa entender por que você chora, porque o choro, ele tem muitas respostas, né? Ele tem muitas ligações. Você pode chorar demais porque você está deprimida, você pode chorar demais porque você não gostou do que você ouviu, né? É muito comum, no mundo corporativo, o choro é uma coisa quase autorizada para as mulheres e absolutamente negada para os homens. Se você vai no mundo corporativo e você briga com o seu chefe e você chora, vai ter uma conotação. Se isso acontecer com um homem, ele vai ser provavelmente demitido. Agora, por que você chorou? Certamente porque faltou um pouquinho de inteligência emocional, né? Se for um choro de tristeza, ok, chora bastante. Chorei porque morreu alguém. Nossa, solta tudo. Chorei porque eu tô deprê, solta. Chorei porque eu tô no confinamento, pode chorar. Agora, chorei porque eu briguei com alguém, aqui é um pouquinho de falta de inteligência emocional. Então, o que fazer, Ana? Quando você estiver nessa situação, antes de você chorar, você vai sentir o seu sangue ferver. Entendeu? Você vai sentir aquela taquicardia. Aquela situação vai dizer para você, lá vem lágrima. Quando você perceber isso, tenta de alguma forma encerrar a conversa. Fala só um minutinho que eu já falo com você. Sai, vai lavar o rosto, toma um pouco de água. Isso é treino. A primeira vez você não vai conseguir. A segunda, mas aos poucos você vai ver que você consegue. E aí é você que domina o choro. Pode ir para o banheiro, tá na empresa? Vai para o banheiro e chora, não tem problema. Mas cada vez mais você vai tendo controle do seu choro. Não tem problema chorar. A gente pode chorar, às vezes é até bom, você descarrega muita coisa. O problema é você se relacionar com o choro. Você não tem controle do seu choro. Olha, perfeito, doutor Rodrigo. A gente vai ter que encerrar até para garantir a live salva.
eu dou a palavra para você encerrar aí para a gente em 1 minuto e você deu uma grande aula para todos nós. Olha, eu vou olhar todas as perguntas, vou tentar responder o máximo delas. Quem quiser, me manda no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder. E quero dizer para vocês assim, o segredo da gente viver bem em sociedade, da gente ter sucesso, está em você conseguir olhar o outro, ter uma empatia e conseguir segurar suas emoções mais primitivas. É disso que se trata a inteligência emocional. Se você conseguir ser inteligente emocional e se você conseguir segurar seus sentimentos mais primitivos e se colocar de uma forma mais equilibrada na sociedade, você vai ter muito mais sucesso e você vai ser muito mais feliz. E, gente, não precisa vencer todas, entendeu? Num eventual braço de ferro com o chefe, com o marido, com a esposa, com o casal, tem horas que a melhor coisa é pôr um ponto final. Tem briga que não vale a pena comprar. Olha, perfeito. Às vezes é melhor não ter razão e ser feliz. O famoso, às vezes é melhor ser feliz. Exatamente. Agora a gente vai precisar encerrar para garantir a live. Eu adorei e tá todo mundo falando parabéns que adoraram também. E eu também gostei muito. Muito obrigado aí para todos vocês. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Um abração, viu? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.